desmistificar um pouco essa ideia do Greenpeace loucão, que vai lá, bota faixa e fica preso 2 meses, né? E mostrar para vocês no que nós nos baseamos na formação de uma campanha antes de decidir e fazer uma ação como aquela, correndo aqueles riscos, né? Mesmo que a nossa análise de risco ela tenha sido... era inimaginável o que a Rússia fez. Na verdade, para ser pirata, eles abordaram o nosso navio em águas internacionais. A única coisa que justifica a abordagem de um navio estrangeiro em águas internacionais é a suspeita de pirataria. O que eles fizeram? Nos acusaram de pirataria, né? Faz sentido? Enfim, ninguém estava ali, né? Era a nossa palavra contra a deles. No mar é meio assim, entende? Tipo, o que acontece se não fosse a gravação de um dos meninos do Greenpeace com uma GoPro que vazou enquanto nós estávamos na prisão, não vou contar um segredo, né? Não vou contar onde é que o menino escondeu o cartão de memória, mas, né, o cartãozinho de memória vazou quando o menino ainda estava na prisão e aonde foi aquela imagem do helicóptero chegando no Arctic Sunrise, que é fácil de encontrar na internet, vocês não viram, é espetacular, são 12 minutos, são 5 minutos de filmagem, né, com os carinhas mascarados, uniformizados, com armas até os dentes, descendo de rapel no deck, na coberta do nosso navio. Então, o que aconteceu a partir dali, se não fosse essa filmagem, ninguém saberia, pelo menos os russos, eles poderiam dizer o que eles quisessem, mas aquela filmagem mostra o quanto nós somos pacíficos. E no momento que eles começaram a invadir o nosso navio, o que nós fizemos? Assim, começou a gritar, a gente ajoelha e põe a cara no chão, ponto. Não dá pra entender o que ele queria, era em russo, mas enfim, né? Ele tá gritando e apontando pro chão, tu faz mais ou menos ali, pra ficar quietinho, né? Mas enfim, eles usaram a violência com os ativistas que não entenderam o que eles queriam e tudo mais. Foi uma situação, né? Que eu também não aconselho as pessoas passarem, porque pode ser traumático, né? A partir daquele momento, eles nos acusaram de pirataria, porque não tinham o que fazer. Depois que vazou o vídeo, eles resolveram diminuir as acusações para vandalismo. Só que assim, não tem como ser pirata em uma ilha. A Prilasmonaia é uma plataforma estacionária considerada uma ilha artificial. Não dá para ser pirata numa ilha. Isso não estava na nossa análise de risco. A única coisa que nós fizemos foi navegar mais próximo do que 500 metros de uma plataforma de petróleo que, teoricamente, pelas leis internacionais, teria que nos gerar uma multa de R$32 por pessoa, né? E, enfim. E depois, eles nos acusando de vandalismo, o que aconteceu? Para tu infringir e ameaçar a ordem pública, colocando vida de pessoas em risco, é preciso ter público. E no mar não tem. Então, a lei de vandalismo, teoricamente, só poderia ser aplicada em território nacional de algum país, né? Então, toda essa situação era muito complicada, ninguém entendeu o que aconteceu. Pode ter sido o erro de um comandante frustrado, pode ter sido planejado pelo Putin, no sentido de que a anistia está chegando mesmo, as Olimpíadas estão chegando, eu preciso fazer uma propaganda do nosso país que está meio fora da mídia. E vamos aproveitar este momento, né, porque o ano passado nós fizemos a mesma ação, na mesma plataforma, com o mesmo navio, uma tripulação diferente durante 5 dias e nada aconteceu. E nessa ação nós chegamos ali e fomos presos, né, nos receberam a tiros, ameaçaram atirar no nosso navio. Eles atiraram de canhão contra o nosso navio 12 vezes antes de chegar o helicóptero. Na verdade, eles ficaram com essa palhaçada de atirar, né, assim, cruzando a proa do navio. Só que um navio militar atirar contra um navio desarmado em águas internacionais é um ato de guerra contra a Holanda, no caso, porque o navio ele é propriedade e território da Holanda.
Então, o que aconteceu? No momento que eles começaram a atirar, nós tentamos explicar para eles, sem contar que eles tinham dentro do navio deles 2 ativistas, os que instalaram a plataforma para colocar o banner. Eles tinham 2 ativistas que foram raptados da plataforma. E então, era uma situação de louco. Nós falávamos com a única pessoa que falava mais ou menos inglês naquele navio da Guarda Costeira Russa, dizendo: vocês sequestraram 2 ativistas e estão atirando contra um navio desarmado em águas internacionais. Vocês estão loucos, no sentido de que estão fazendo completamente contra todas as leis internacionais e tratados que existem. E aí, no momento que chegaram no 12º tiro, eles disseram assim: vamos atirar no navio, parem o navio porque nós vamos atirar no navio. Aí o capitão falou assim: na proa ou na popa? Na popa. Tá, só cuidado, porque ali fica o maior tanque de combustível que nós temos no navio. Aí eles pararam com a palhaçada dos tiros. Aí resolveram mandar o helicóptero. E, enfim, o resto da história vocês devem ter acompanhado pela televisão. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que o Greenpeace, a ação direta é o último recurso da nossa organização. Na verdade, existe muito tempo e muito dinheiro da organização investido em pesquisas científicas, em acordos com empresas, em pressão pública, pressão política, né, coisas que se faz atrás das cortinas e que ninguém sabe, e que ninguém acompanha. Então, o que eu trouxe para vocês é, não somos, eu tentando desmistificar essa coisa de o Greenpeace é um bando de louco que escala a plataforma e vai preso, tem mais aqui preso mesmo, né? Só que assim, eu participei de duas expedições antes de ser presa na Rússia, no Ártico. A primeira expedição com uma faculdade da Alemanha e a segunda expedição com uma faculdade de Cambridge da Inglaterra. E aí vocês podem entender um pouco mais essas parcerias, onde a gente oferece o navio como plataforma de trabalho para aqueles cientistas e trabalha junto com eles, em praticamente tudo, né? Muitas vezes eu ajudei a identificar animais, ajudei a perfurar o gelo, enfim, estava sempre junto. E essa é uma parceria fundamental, tanto para nós embasarmos as nossas campanhas, para que a gente possa chegar no ponto que chegamos na Rússia, que é uma ação direta, né? Tanto para as bases científicas de que, enfim, estamos muito bem embasados para poder justificar o que estamos fazendo. E enfim, eu fui presa por uma coisa que eu acredito, né? E eu acho que valeu a pena. Então, entre ser presa e fugir de urso e aquela coisa toda, a gente pode dar uma olhadinha agora no que eu trouxe para vocês.
misocosmos. Os misocosmos eram aquelas estruturas de metal, elas tinham 3 metros de... É que eu falo tão alto também, né? Deixa de microfone, eu só tenho microfone na goela. Então, os misocosmos, eles tinham 3 metros de diâmetro por 7 metros de altura e eles precisavam de um navio onde coubessem 9 misocosmos. Então, depois os misocosmos, eles iam servir como tubos de ensaio que ficariam na Baía de Ny-Ålesund, em Svalbard, para medir a acidificação dos oceanos. Dentro de cada um dos misocosmos, eles iam inserir semana a semana quantidades diferentes de CO2 para poder fazer uma previsão daqui para o futuro, o que acontece com aqueles pequenos organismos vivos, principalmente os produtores de concha, né? O que acontece com aqueles organismos com o crescimento sistemático da concentração de CO2 na água. Então, enquanto eles mantiveram esses 9 misocosmos naquela baía, a tripulação do Esperança, que eu era uma dessas tripulantes, fomos mais para o norte para fazer essa pesquisa do solo, né, do fundo do oceano, porque a Noruega estava prestes a liberar a pesca de arrastre por todo o seu território. Eu vou largar o outro, pode deixar, né? Por todo o seu território embaixo, onde o gelo já teria derretido, porque eles diziam ali só tinha lama mesmo e podia liberar a pesca, que não tinha problema nenhum. Então, com essas duas câmeras, a tripulação do Arctic Sunrise, junto com um professor de uma universidade alemã, nós fizemos esses registros e enviamos os vídeos para a Secretaria de Pesca e Meio Ambiente da Noruega, dizendo, olha, quem sabe a gente repensa na pesca de arrastre, porque, enfim, uma esponja deste tamanho levou 3.000 anos para crescer. E nós temos filmagens tanto dos lugares intactos, que é os que vocês veem, tanto dos lugares onde os trawlers já tinham passado. Os trawlers são esses navios da pesca de arrastre. E eles receberam aquelas filmagens e não sabiam o que fazer, só disseram assim, tá, tranca tudo, que agora a gente vai ter que repensar no que fazer. E, então, assim, essas filmagens que nós fizemos, ela teve uma repercussão imediata, né, no sentido de o Congresso norueguês trancar os navios para que eles subissem mais para o Ártico para a exploração de recursos vivos. E essa pesquisa de acidificação foi incrível trabalhar com aqueles cientistas. Na verdade, eles ainda estão processando os dados dessa pesquisa, mas o navio Esperança e a tripulação foram essenciais para que eles pudessem levar os misocosmos para a Baía de Ny-Ålesund. Porque, na verdade, eram todas essas 9 estruturas gigantescas e mais as sacolas, né, que faziam um tubo de ensaio que tinham 30 metros de comprimento. E aqui eu posso mostrar daí um outro exemplo, que daí nós fomos direto para o Ártico de Svalbard também, com os cientistas da Universidade de Cambridge, glaciólogos, que o objetivo deles era medir a espessura do gelo. Porque, na verdade, as imagens de satélite, elas te dão a área do gelo, a área que sobra, a área que encolhe, a área que derrete. Mas uma combinação da área com a espessura te dá o volume de gelo. Porque se sabe que está derretendo assim, mas não se sabe o quanto está derretendo assim. Então, essa combinação dessas duas informações nos dá o volume completo de gelo que está desaparecendo, na velocidade que está desaparecendo. Então, nós tínhamos tanto o escaneamento a laser na superfície dessa área escolhida, como o escaneamento a laser por baixo dessa área escolhida com um robô submarino, além das perfurações e da medição da idade do gelo.
prova que a gente não é só um bando de louco, claro, que escala plataforma e vai preso. Na verdade, é isso que tinha que acontecer. Agora, se a gente abrir para perguntas. Comentário com o seu grupo, com a sua experiência. Bom, boa tarde a todo mundo. Boas festas, realmente um prazer muito grande. Bom, minha história do Ártico e do Antártico começou uns 8 anos atrás, até mais. Estive na Groenlândia já nos anos 70, 73, no Alasca, em 72, 73 também, norte do Canadá, Svalbard, Spitsbergen, que vocês viram, estive em Murmansk, onde saiu parte dos navios que vão para o Polo Norte. Naquela época, foi em 97, fomos ver o Ártico, o topo do mundo, 90 graus norte, e realmente de gelo é grande. E nós vimos ainda bastante gelo em 97, mas agora mudou muito. As últimas viagens que o nosso pessoal que viaja conosco do quebra-gelo, é um quebra-gelo nuclear de 75 mil HP, é um troço muito violento, e chega nos 90 graus no centro, no eixo da Terra, e muitas vezes tem água pura, aberto, porque, claro, o gelo não é sólido, ele se move, ele se mexe, é um mar, né? E aí as rachaduras vão abrindo, o mar está realmente degelando, como nós vimos nas imagens, diminuiu muito e o pessoal chega no Polo Norte com água. E cadê o gelo? E menos ursos polares, realmente se vê muito menos pássaros, menos focas e um monte de problemas. Realmente é um problema sério que está acontecendo no Ártico. E a briga vai começar. A
perigo do petróleo, do gás, realmente, né? É sério o negócio. 2 anos atrás eu fiz uma viagem saindo da Groenlândia, fazendo todo o norte do Canadá, que até poucos anos atrás era impossível de fazer a rota norte, que nós falamos, a passagem do noroeste. Quase você só conseguiu fazer em 404. Né? E hoje em dia, hoje dá para andar de navio, um barco normal hoje, para fazer a rota norte, que nós vimos no mapa, o pessoal sai da Coreia, né, fazer 15 mil quilômetros, precisa fazer 20 mil pelo Suez Canal, fazia o Polo Norte. E realmente não tem mais gelo. Eu fiz toda a viagem, foram 25 dias, até o outro lado do Canadá, lá por cima, naquelas ilhas que você sabe no mapa, né? E não tem mais nada. É a água pura. Tudo bem, ainda tem, eu vi 37 ursos polares, vi belugas, vi narval, mas tudo isso está desaparecendo. Graças a Deus estão protegendo mais e mais os nativos que moram lá, os inuits, os esquimós, né? Continuam caçando, eles têm liberdade de caçar, mas não é muito meu, eu não gosto de olhar para isso, realmente é feio, matando ursos polares, aos montes, eu vi pessoalmente mais de 90 ursos mortos, né? Mas eu contei 90 ursos polares mortos em Point Barrow, na cidade mais ao norte do Alasca, muito triste. Bom, essa é uma experiência do Ártico que vale a pena visitar. Eu sou do turismo, não sou cientista, não faço nenhum estudo mais aprofundado, mas eu levo pessoas que têm interesse de conhecer. Quanto mais pessoas vão nesses lugares extremos da nossa terra, mais gente fica sabendo o que existe lá, por que se faz, o Greenpeace vai lá brigar e todo mundo lutando uma coisa melhor. Quanto mais pessoas vão lá, mais fácil, mais se entende o que está acontecendo nesse nosso mundo e o porquê. Então nós somos embaixadores do Ártico ou embaixadores ou visitantes do Antártico. Entre o Ártico e o Antártico, que são os 2 pontos extremos da Terra, são 2 lugares que poucos turistas até hoje visitaram. O Polo Norte, que é o centro do eixo da Terra, conta-se até hoje são no máximo 200 pessoas por ano. Nos últimos 10 anos, então 2.000 pessoas chegaram no Polo Norte de turistas, e com quebra-gelo nuclear que chega até lá. Tem a gente que vai de avião também, fotógrafos do National Geographic Magazine, Net Geo, né? E Discovery Channel, assim por diante. E o Antártico, que eu gosto muito, que é o nosso grande continente de 14 milhões de quilômetros quadrados, é um bloco de gelo, parece um merengue, em cima de um continente que foi enterrado a 100 metros de profundidade, mas é fantástico. Eu já tive 14 vezes na Antártica. 3 mil metros. Se cobrir toda a Antártica, tirar todo o gelo da Antártica e botar no Brasil, nós temos uma camada de 3 quilômetros, né, de gelo em todo o Brasil. A gente imagina quanto gelo, muita água, né? E o turismo antártico é muito importante para mim. É importante que cada pessoa que vai para lá vai ver por que não pode sujar, por que não podemos pescar na Antártica, por que nós temos que cuidar desse lugar, prestígio, é um troço fantástico, água limpa, é cristalino lá, gente, é cristalino, é gelo cristalino, pedras, animais, albatrozes, focas, baleias, pinguins, 17 tipos de pinguins, que na Antártica são 5 tipos de pinguim dos 17 que existem. O pinguim imperador, se alguém já viu, é um animal de 1 metro de altura, 40 quilos, é uma coisa fantástica. E é pena ver um animal desse desaparecer. Não vai desaparecer por enquanto, porque a Antártica realmente está sendo protegida mesmo, por enquanto. 2048, vamos ver, né? Vai acontecer. E as viagens que nós fazemos começam tudo no sul da Argentina, em Ushuaia, algumas começam em Punta Arenas, no Chile, a gente vai de barco, pequenos barcos não são quebra-gelos, mas são barcos que são reforçados para o gelo, são barcos internacionais, não é o nosso barco brasileiro, que é só para parte científica, mas barcos de turismo, alemães, suecos, dinamarqueses, assim por diante. Só na base de 25 a 30 mil pessoas
para a Antártica todos os anos de todo o planeta Terra. Não é muito, mas é uma quantidade que tem que controlar. E são realmente controlados. Ninguém pode pisar no pinguim, ninguém pode jogar comida no pinguim, ninguém pode deixar papel atirado. Né? Então, realmente existe um controle muito grande. Eu tive o prazer e a sorte de ser um dos poucos turistas que conseguiram fazer uma circunnavegação completa do continente antártico, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um quebra-gelo de 25.000 HP russo, era um navio, um helicóptero a bordo, e visitei 22 pinguineiras de pinguins imperadores, rookeries, né? Pinguineira. Fantástico, vi mais de 10.000 pinguins desse grandão, muito interessante. Fui em 18 bases científicas do mundo inteiro, chinesa, russa, americanos, alemães, inglesas. A brasileira eu não visitei, não cheguei a pela Ferraz, mas foi muito interessante ver o trabalho que estão fazendo no mundo inteiro e as bases do mundo inteiro. Realmente investe bilhões e bilhões de dólares investidos em estudos para proteger a Antártica, proteger o clima, fazer mais sobre o nosso problema do ozônio, o problema do que está acontecendo na nossa Terra. E eu espero que um de vocês tenha o prazer de ir lá, conhecer o que é a Antártica, e ver de frente nossa nova base que nós estamos construindo, que vai ser construída, se Deus quiser. É muito bonita, né? Vai levar um pouco, mas vai ser uma coisa muito bem feita. Fica num lugar lindíssimo, a base, né, o lugar da base. E eu acho que os dois polos são muito importantes também para nós sabermos mais sobre toda a parte dos ventos, né? A parte clima ecológico, da água, dos oceanos, né? Realmente tem que ir lá, tem que visitar. E a Zé falou assim, minha esposa, que faz essa parte toda aí, técnica das viagens, e eu digo para vocês que vale a pena. É um lugar muito bonito. E, bom, essa parte fantástica. Agora nós temos, então, uma revoada de perguntas, uma pinguineira de perguntas. Por favor. Minha pergunta é para a Ana Paula. Minha pergunta é para a Ana Paula. Ana Paula, nesse período que ficou presa lá na Rússia, como foi tratada? Como foi a questão dos direitos humanos? Recebeu alimentação? Passou frio? Te deixaram sem coberta, sem abrigo? Então, essa é uma questão bem delicada, né? Porque na Rússia não existe justiça para a pessoa comum. Não existe exame de corpo de delito, não existe absolvição por falta de provas, não existe legítima defesa. Não existe, sabe? Tipo, a minha companheira de cela em São Petersburgo era uma menina do Uzbequistão, matou o namorado em legítima defesa, chamou a ambulância e os policiais. Quando os policiais chegaram na casa dela, fizeram ela confessar que tinha matado o namorado, sem nem perceber ou querer ver as marcas de violência que estavam no corpo dela. Então, quando nós 30 do Greenpeace chegamos naquela penitenciária, aquele buraco sujo da Guerra Fria, uma coisa do comunismo, assim, sabe aquelas prisões americanas que vocês vê, que a gente vê nos filmes, onde a galera sai pra tomar banho de sol e fica conversando com os amigos e tudo mais? Não é nada disso. Esqueçam. Eu fiquei extremamente decepcionada. Quando me levaram a primeira vez para ir passear, para ir para a hora da caminhada, na verdade eu ficava 23 horas dentro da minha cela, trancada, isolada, sozinha, né, uma cela de 2 metros por 3, com uma janela. Yes, tinha janela. A primeira vez que eles me levaram para a caminhada, eu cheguei lá, era uma caixa de concreto de 5 metros por 5 metros, coberta, aonde sol nem pensar. E depois que começou a nevar, ficava metade congelado e metade alagado.
caminhar também nem pensar. Mas esse era o único momento onde nós podíamos falar com os outros companheiros do Greenpeace. Então, nós entendemos que aconteceu um grande teatro em volta dos 30 do Ártico, que eram de 18 nacionalidades diferentes. Nós éramos um problema sério para a Rússia e para o sistema carcerário russo. Em Murmansk, depois que nós fomos transferidos para São Petersburgo, sei que não são muitas pessoas no mundo que têm a experiência de ter sido transferido em um trem de prisioneiros russos, também foi uma experiência espetacular. Eles tiraram todos os prisioneiros das suas celas em Murmansk e disseram assim, olha só, nós ficamos sabendo disso porque um dos advogados de um dos 30 do Ártico também era um advogado de uma dessas pessoas prisioneira russa normal. E ele disse, os guardas disseram para os outros prisioneiros, veja bem, o Greenpeace foi embora, esqueçam que eles estiveram aqui, a gente vai voltar ao sistema antigo. Eu não sei o que era o sistema antigo porque eu não tive companheira, eu tive uma companheira de cela em Murmansk, então eu estava isolado o tempo inteiro, eu não tive nenhuma experiência de como era antes ou como deixou de ser. E eu tive uma companheira de cela, que eu fiquei 1 semana e meia com ela, mas ela estava ali naquela prisão ao mesmo tempo que eu. Ela tinha sido presa por porte de drogas e tal. E estava ali há 3 meses. Eu estava há 2 meses, então, na verdade, nenhuma das duas sabia como funcionava o sistema. Chegando em São Petersburgo, eles fizeram a burrada de me colocar com 2 companheiras de cela, que só falavam russo, mas a gente tinha muita paciência de fazer mímica, sorrir, desenhar, explicar. E, enfim, ficava 23 horas juntas na mesma cela, tinha mais que conversar, né, de algum jeito. 70% do nosso meio de comunicação é corporal mesmo, né, então não tem que se preocupar muito com a língua. É só, né, incorporar essa coisa do bicho que existe dentro de nós e conversar com o corpo mesmo. Então, eu descobri que eles pintaram as celas onde as 7 meninas, as 8 meninas dos 30 do Ártico iam ficar, pintaram as celas, trocaram as janelas para vidro duplo, colocaram aquecedores, botaram geladeira, televisão, aquecedor de água. Nós tínhamos direito a tomar um banho por dia, enquanto as minhas companheiras de cela tomavam um banho por semana. Então, né, quando o senhor dos direitos humanos veio me visitar a segunda vez, que era a terceira criatura dos direitos humanos que veio me visitar, depois de 2 dias que eu tinha chegado em São Petersburgo, eu peguei e perguntei para eles, olha só, a Ana Paula está bem, eu quero saber quantas vezes o senhor já veio visitar as minhas companheiras de cela antes de que eu chegasse. Porque elas estão aqui há 10 meses e não fizeram nem o telefonema de direito delas. E eu estou aqui há 3 dias e já veio 4 carinhas dos direitos humanos me perguntar se a Ana Paula está bem, está com fome, está com frio, está bonita, está branca, está branca. Eu não preciso de vocês, eu tenho um mundo nas minhas costas. Elas precisam de vocês. E vocês estão vindo aqui porque vocês estão com medo de um escândalo. Mas agora é tarde demais. Porque quando eu sair daqui eu vou fazer questão de que o mundo saiba o que acontece aqui dentro. E entre muitas outras discussões e lutas e coisas do gênero. Então eu não sei te dizer. Rolou um teatro muito grande. Alimentação. Eu não tenho como reclamar da comida vivendo em um país e um mundo onde as pessoas ainda morrem de fome. Era comida, dava para comer. Não passei fome. Acho que é isso que importa. Alô? Deixa eu só fazer um comentário. Ana Paula, você foi excelentemente tratada. Em 1985, quando estive na fronteira de Svalbard com a Rússia, lá no Ártico, né, nós tínhamos o seguinte aviso na nossa folha de navegação. Você poderá ser abatido sem notificação se avançar mais de 10 milhas náuticas. Sem notificação. Então ajudou, né? Ajudou o sistema. São 2 perguntas. A minha primeira para a Ana Paula. Eu gostaria de saber se você pretende continuar com o ativismo no Ártico, não exatamente esse mês, que eu não tenho o Ártico. Tá. Claro, na verdade, enquanto nós não tivermos uma moratória, um santuário no Ártico,
como nós temos na Antártica, nós não vamos parar. Esse é o nosso objetivo. E deve ser por isso que eles não devolvem o nosso navio, na verdade. Porque eu não sei se o Greenpeace volta para a Rússia da maneira como nós fomos. Mas eu iria. Eu iria de novo. Azar do goleiro. Entende? Porque tem coisas que são mais importantes do que você mesmo, entende? Existem questões maiores. E é nisso que eu acredito, não vou parar. A segunda é para o professor Jefferson. Eu gostaria de saber se existe alguma perspectiva de se criar uma área de proteção ambiental como existe na Antártica, só que no Ártico. Bom, vamos lá. Apesar de existir diferentes grupos de pressão, eu não creio ser realista nenhuma área internacional de preservação ambiental. O que ocorre, e isso é claro, a Rússia é o pior exemplo, os outros são bons exemplos, e o melhor exemplo é os países da Escandinávia, né? A Noruega, a Dinamarca, a Groenlândia, 2/3 da Groenlândia é área preservada, a Svalbard, grande parte é parques nacionais, o número de parques nacionais e as áreas, mesmo em Nunavut, são enormes, no Quebec também, isso tudo falando no Canadá, e nos Estados Unidos ainda, por enquanto, tem aquela grande área de preservação da vida selvagem, ou seja, existem políticas nacionais de preservação e que são efetivas, certamente muito melhores administradas do que os nossos parques nacionais. Existem algumas ações que nem o Conselho dos Povos Árticos que tentam fazer uma ação mais bordas internacionais, mas do tipo do Tratado Antártico, a gente tem que enxergar que a Antártica foi muito beneficiada, que ela surgiu, a questão antártica, quando o colonialismo já tinha passado, nós estávamos no auge da Guerra Fria, ninguém queria também um conflito, que naquela época seria, entre aspas, assim, por nada. Né? E esse é parte do sucesso é esse. Eu sou talvez pessimista ou realista em relação ao comportamento, pelo menos de parte da espécie humana. Acho que eu consigo falar assim. Então tá. Na verdade, são duas perguntas também, uma para a Ana Paula, outra para o professor Jefferson. Ana Paula, quem nunca sonhou em ser ativista do Greenpeace, né? Fazer ações diretas, mas eu queria saber, assim, além das ações diretas, o Greenpeace apresenta de alguma forma alternativas. Por exemplo, eu nunca imaginei que haviam 4 milhões de pessoas no Ártico. Nem imaginei que tinham 12 etnias. Então, quer dizer, deve ser uma caça adoidada de ursas polares, né? Entende? O Greenpeace, ele tem recursos, né? E eu queria saber se há, então, ações indiretas, ações que não sejam de barrar, mas ações que sejam de precaver, de ensinar, de na verdade, alternativas. não existe nenhuma campanha do Greenpeace onde a gente não tenha pensado em uma alternativa para o problema que a gente está denunciando. Mas eu digo Sempre. assim, ações diretas com a comunidade, 12 etnias no Sim, Ártico. sim. Sim. Não no Ártico, mas, por exemplo, o Greenpeace do Brasil na Amazônia trabalha diretamente com os povos indígenas, né, em questões como a hidrelétrica de Belmonte, a construção da Transamazônica tipo 3. De muito tempo se trabalha em comunidades, se trabalha com educação ambiental, se trabalha buscando, muitas vezes, novas fontes de renda, né, para aquelas famílias que, de repente, dependem de... no interior do país, no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, dependem de uma usina movida a carvão para os seus empregos. Então, o Greenpeace trabalha de uma outra maneira, de repente instalando na mesma cidade uma fábrica de painéis solares. E toda essa mão de obra vai ser treinada e remanejada para esse novo emprego. Então, esse tipo de atividades
e alternativas, eles vão de mãos dadas com todas as denúncias que nós fazemos. É que a gente acaba sabendo só das ações diretas. É, sim. Não tá pegando. Entendo, né? E o professor Jefferson, eu sou estudante de geologia, não sei muito sobre o assunto, mas li algum artigo sobre os hidratos de metano, que tem a ver com o permafrost. Exato. Então, eu queria saber, assim, há um risco muito grande de ser feita essa prospecção. Eu queria saber qual é o risco. Bom, depende de que o hidrato de metano pode ver como uma fonte possível de combustível alternativo, se for explorado de uma maneira racional e controlada, ou como um novo risco ambiental. Na Antártica não é economicamente viável.